Kaká, esse ano a gente vai ter a Copa do Mundo, né? Trocando um pouquinho de assunto, esse ano tem possibilidade de Hexa aí, né? O Brasil vai jogar a Copa do Mundo nesse ano de 2022 e eu queria saber quais são as suas expectativas para o Brasil nesse ano de Copa. Já vai pegar um grupo aí com Camarões, com Sérvia, com Suíça também. Quais são as suas expectativas para o Brasil no Mundial? Bom, minha opinião é que o Brasil chega como favorito, um dos favoritos, né? E tem alguns fatores que aconteceram ao longo dos anos que eu acho que é fundamental para a disputa de uma Copa do Mundo. Então, o primeiro é a manutenção do treinador, do Tite. Então, o Tite já perdeu uma Copa, já sabe como é que é, vem num ciclo aí de mais de 4 anos, eliminatórias, testou vários jogadores, sabe a situação, sabe com quem pode contar. Enfim, teve todo o tempo possível para ir formando esse grupo, então ele já entende muito bem e conhece muito bem esse grupo. Segundo fator para mim é muito importante é essa mistura da experiência com a juventude. Então temos jogadores experientes que já disputaram a Copa do Mundo, grandes nomes como o próprio Ney, Thiago Silva, Daniel Alves. Estou fazendo uma convocação aqui, não sabemos, né? Mas praticamente esses nomes, muitos deles vão estar lá. O próprio Casimiro, enfim, experiência. E a juventude aí vem do Rafinha, Vinícius Júnior, o Antony. São jogadores que estão numa crescente muito grande. Vinícius acabou de ser campeão da Europa. Rafinha, Antony já com nomes aí para grandes clubes europeus. Enfim, essa mistura para mim é um outro ponto muito favorável para a seleção brasileira. Então eu tô muito confiante. Vou abordar com você daqui a pouco esses jogadores todos que você citou, mas ainda sobre o preparatório da seleção para a Copa do Mundo, faltaram ou inexistiram amistosos com seleções europeias, que também são consideradas favoritas, né? Espanha, Alemanha, França, enfim. Você acha que vai fazer falta para a seleção essa vivência de jogos com seleções europeias? Eu acho que é um ponto negativo aí na preparação. Porque esse teste é muito importante, você medir essas forças, né, com as seleções europeias, que vão acabar sendo os grandes adversários. Acredito que a Argentina é uma das favoritas, a gente acabou enfrentando aqui algumas vezes, mas seleções como Espanha, Alemanha, própria França, campeã mundial, Portugal, Bélgica, eu acho que a falta desses confrontos é um ponto negativo nessa preparação. Isso vai influenciar? O quanto vai influenciar? Não sabemos. Mas se pudesse, né, testar e fazer alguns jogos antes da Copa com as seleções, isso seria o ideal. Mas se não tiver também, a grande maioria joga na Europa. Das Copas do Mundo que você jogou, você acha que fez diferença enfrentar essas seleções antes? Faz diferença porque você mede um pouco para saber como é que é. E a questão da competição nesse nível faz com que você melhore automaticamente. Então, quando você entra para enfrentar uma seleção desse tamanho, você tem a motivação, tem a parte emocional de não querer perder, de você ir melhorando, de você testando e você ir sempre numa crescente muito grande. Então, é mais nessa questão da competição sendo usada para que a seleção continue melhorando. Então aqui na América do Sul, a gente já jogou contra todo mundo, já ganhou da maioria deles. O único grande adversário realmente acho que é a Argentina, que cria esse duelo, que dentro da competição faz com que o Brasil possa seguir melhorando. Então é um pouco esse o ponto que eu acho que essa competição faz falta. É de você se testar com níveis um pouco maiores para que você continue melhorando. E você citou alguns jogadores da seleção, a lista está praticamente fechada, né, pelo Tite. A gente teve alguns deles que certamente vão estar na Copa, campeões da Liga dos Campeões agora, do Real Madrid que você jogou, Casemiro, Rodrigo, Militão, Vinícius Júnior, só esses 4. Também tinha o Marcelo, mas o Marcelo não deve ir para essa Copa do Mundo, né? Qual você acha que é a importância desses jogadores do Real Madrid? Você acha que eles vão fazer a diferença, cada um com a sua especificidade, assim? Na minha opinião, o que muda é o grau de pressão que esses meninos já enfrentaram. Disputaram uma final de Champions, disputaram toda a competição, uma final de Champions e ganharam. Então, esse nível de pressão é muito parecido com o nível de pressão de Copa do Mundo. Tem as suas peculiaridades, você está jogando pelo seu país, ali está jogando por um clube, enfim, tem algumas diferenças, mas no nível de pressão é muito parecido. Administraram isso muito bem. Rodrigo destaque na semifinal, Vinícius Júnior fazendo o gol do título, Militão sendo
dos melhores zagueiros da competição. Enfim, acho que tudo isso contribui para que eles levem essa bagagem para a Copa do Mundo. E um deles, o Vinícius Júnior, talvez tenha sido um dos melhores jogadores dessa Champions, um dos melhores do Real Madrid na temporada, ali junto com o Benzema. Você que foi o último brasileiro a ser eleito o melhor do mundo, você acha que o Vinícius Júnior vai ficar com esse posto? É o próximo a ficar com esse posto? Bom, acho que o Vini realmente fez uma excelente temporada. Acredito que o Benzema está um pouquinho na frente na corrida desse ano, mas o crescimento que o Vinícius teve, não só essa temporada, mas o crescimento que ele vem tendo de Real Madrid é realmente assim, é impressionante. E aí, para os próximos anos, com certeza, esse ano ele já vai entrar, com certeza ele vai entrar na lista, não sei se chega a ser um dos 3 finalistas, mas vai entrar na lista ali dos 10 com certeza, e merecido. E agora, na corrida realmente pela bola de ouro, acho que o Benzema estaria um pouquinho na frente Aí conta um pouco o histórico também, né? O Benzema já vem num histórico aí um pouco maior e fez uma temporada espetacular. Falando em brasileiro que poderia ser melhor do mundo, a gente tem na seleção também o Neymar, que hoje saíram algumas notícias que ele estaria insatisfeito no PSG e que estaria sendo colocado como negociável, enfim. Você acha que o Neymar das Copas de 14 e 18 é o mesmo de hoje em dia? E na sua opinião, ele deveria buscar outros ares, outro clube? Em anos de Copa? Com certeza não é o mesmo Neymar, né? Pela experiência e Copa faz você crescer e amadurecer muito. Então, com certeza, ele já mudou muito. Você acha que ele está melhor? Já entende muito melhor o que é também uma Copa do Mundo e a posição e responsabilidade dele no mundo do futebol, né? Então, tudo isso gera um crescimento e, com certeza, o Ney já tem essa consciência. Questão de mudar de clube, cara, isso é muito pessoal. Você decidir qual que é o momento, para onde ir, para onde não ir, são tantos quesitos ali que entra, que eu acho que realmente é até difícil opinar. Vai sair para onde, né? Especulando, ele vai para onde? Ele vai voltar para o Barcelona? O que poderia ser diferente para o Ney? Uma Inglaterra, talvez. Vai para um City, enfim. Tem tudo isso para colocar na balança e pesar, né? Ver quais são os planos do Paris para as próximas temporadas. Acredito que é um pouco isso, porque pensando pensar no prêmio de melhor do mundo, se é isso que ele quer, né? Tem essa ambição. Neymar já foi em vários momentos de várias temporadas o melhor jogador do mundo, na minha opinião. Não ganhou porque não foi protagonista de uma conquista coletiva. Mesmo sendo campeão da Champions no ano que ele foi artilheiro junto com o Messi, tinha o Messi ali um passinho na frente, mas em vários momentos ele foi o melhor jogador do mundo, na minha opinião. Agora, difícil, realmente aí precisa colocar muita coisa na balança para ele poder decidir. Cacá, você citou no começo da entrevista a manutenção do Tite como um dos fatores principais para o Brasil chegar como um dos favoritos e chegar bem na Copa do Mundo desse ano. E ele já anunciou que não vai ficar. Vai se encerrar o ciclo do Tite esse ano na seleção brasileira. Para você que agora é técnico também, né? Se formou no curso da CBF, quem que é o nome ideal para substituir o Tite? É um estrangeiro? É brasileiro? Tem algum em mente? Não sei. Sinceramente, não sei o nome ideal. Acho que isso precisa ser muito bem pensado, analisado, entrevistado. Não vejo problema nenhum em trazer um estrangeiro, se a decisão for essa, mas o que eu acho mais importante é o processo de contratação. É isso que realmente eu acho que a CBF tem que pesar bastante. Quem que a gente vai trazer, por que a gente vai trazer, estudar o candidato, enfim, acho que o processo de escolha de técnico no Brasil em geral precisa ser melhorado. Até por questão de manutenção. Então, de novo, acho que o Tite foi uma ótima escolha para a seleção e a manutenção dele melhor ainda. Então, acho que sirva de exemplo aí para os clubes em geral. E aí, quem vai ser o próximo, vamos esperar. Vamos ver como é que vai ser a saída do Tite. Nomes como Jorge Jesus ou Abel Ferreira, como você avalia? Não vejo problema nenhum, como eu falei, né, em ser um estrangeiro. Agora, precisa realmente ter uns critérios, uns processos, uns motivos bem claros e específicos para a gente fazer a melhor escolha. Para que não seja um treinador de 2 anos,
para que seja realmente mais um treinador de um ciclo de Copa, de mais 4 anos aí com um treinador que possa levar o Brasil a mais, não, que não seja mais o Hexa, né, que seja o Hepta na próxima, mas acho que falaria muito mais com relação ao processo de escolha do que um nome específico. Kaká, agora falando de você especificamente, sua trajetória na seleção brasileira, se tivesse um gol para você escolher, como um principal que você já fez, o que me veio na mente aqui é aquele que você fez contra a Argentina, esse especificamente, você entrou no fim do jogo ali, driblou 2 ali. Como é que esse é o gol mais importante que você acha que, ou o mais bonito, pelo menos, que já fez pela seleção? Conta como é que foi, mais ou menos. Bom, acho que pela seleção tem o gol da Copa do Mundo, que é com certeza um gol marcante para mim, na estreia contra a Croácia em 2006. Tem o gol da final da Copa das Confederações 2005 contra a Argentina. E esses gols mais por relevância e importância, né? E esse gol que eu fiz contra a Argentina também em Londres foi um amistoso, então o peso é um pouco diferente, mas é um golaço. Assim, como beleza e plástica, talvez esse seja o gol mais bonito com a seleção. Por importância, acredito que o da Copa e o da final da Copa das Confederações. Aí você olhou aquele campo aberto naquele contra-ataque e pensou, só vou correr aqui, não vou passar para ninguém, ou como é que foi naquele momento? Assim? Uma das minhas características sempre foi essa arrancada, né? Vou arrancar e vou vendo, ia vendo o que acontecia, se aparecia alguém, se tinha oportunidade de fazer uma assistência, e as coisas foram caminhando para que eu continuasse conduzindo a bola. E fui tentando e no final deu certo e aí, com certeza ficou como um dos gols mais bonitos da minha carreira. E esse ano a gente está fazendo 20 anos do Penta, né, da seleção brasileira. Como é que foi para você fazer parte desse grupo de pentacampeões brasileiros, né, pela seleção brasileira? Uma memória assim especial? É maravilhoso, né? Assim, não tem nem... É difícil descrever em palavras o que foi para mim aos 20 anos ser campeão do mundo. Então, eu fui entendendo ao longo da minha carreira e hoje, né, entendendo qual é a importância realmente daquele título, porque disputar uma Copa é muito difícil. Você nunca sabe como atleta em qual situação e qual condição você vai chegar, fisicamente, emocionalmente, no clube. E ganhar, então, aí é um privilégio realmente único, né? Nesse caso, para 23 atletas que estavam ali. Realmente é um privilégio, só tenho a agradecer realmente a Deus pela oportunidade de estar ali, o próprio Filipão, né, pela convocação, a forma com que os jogadores daquela seleção me abraçaram também, um menino de 20 anos, indo para a Coreia e para o Japão para disputar uma Copa do Mundo, é indescritível assim, a emoção e a lembrança, esse ano completando 20 anos, e a memória que fica realmente é com a taça na mão, então essa é a melhor e maior lembrança que eu tenho do pentacampeonato é quando acabou o jogo e eu consegui segurar aquela taça ali e dar um beijo.